Pois bem, a gente vem falando de clássicos da ufologia, principalmente clássicos da ufologia brasileira. E nós temos dois que eles, vamos dizer assim, eles quase que disputam uma relevância de nível mundial na ufologia mundial. Que seria o quê? Seria o caso Roswell, que durante muitos anos foi considerado a primeira queda de OVNI da história da civilização moderna. Hoje sabemos que não foi. Primeiro, eu posso adiantar para vocês, na mesma região a região de Roswell, onde a nave provavelmente caiu, nada em ufologia se pode afirmar 100% objetivamente, mas tudo indica, todos os indícios, o contexto, todos os componentes, toda a história. A ufologia tem isso, ela tem um aspecto histórico muito importante. Tudo indica que Roswell realmente aconteceu. Só que hoje existe uma informação que mostra que Roswell, em torno de Roswell, em datas diferentes, algumas bem próximas de 1947, porque o que é dito é que Roswell teria ocorrido 7 de julho, se eu não me engano, me perdoem se eu estiver errado, mas se eu não me engano, 7 de julho de 1947. Tem como referência o Dia Mundial da Ufologia, que foi 24 de junho, ou seja, dias antes, 24 de junho de 1947, foi quando o piloto de prova Kenneth Arnold viu 9 objetos voando em formação no Monte Rainier, que fica lá nos Estados Unidos, e esses objetos ele chamou de pires voadores, porque eles se comportavam como se fossem pequenos, na época em espanhol se chamou de platillos voadores, ou seja, pires voadores. Daí, pires voadores, pratos voadores, nasceu a expressão discos voadores. Então é o seguinte, 24 de junho, Kenneth Arnold viu, nasceu a expressão discos voadores, hoje é comemorado o Dia Mundial da Ufologia, por conta disso, e 7 de julho, ou seja, dias depois, teria caído a nave em Roswell. Só que hoje sabe-se que naqueles mesmos dias, com diferença às vezes de dias ou de semanas e meses, caíram 5 objetos naquela região. Na cidade de Socorro, numa outra cidade ali do Novo México, enfim. Hoje sabe-se, provavelmente é correto dizer, Roswell não foi a primeira e ao mesmo tempo não foi a única naquela região. Hoje sabemos que tem uma queda de OVNI reportada numa outra cidade americana em 1930 e alguma coisa, 39, se eu não me engano, e recentemente veio uma informação dos denunciantes do Pentágono de que a primeira queda de OVNI reportada a nível mundial aconteceu na Itália em 1930, ou seja, 17 anos antes de Roswell, e que teria sido durante o regime de Mussolini. E desde aquela época a Itália foi a primeira a ter um objeto não identificado nas mãos, desde aquela época. Então a história vem se modificando à medida que as informações vão sendo reveladas. O que se diz sobre Roswell? Caiu um objeto durante uma tempestade, o fazendeiro verificou que alguma coisa fora do normal estava ocorrendo naquela tempestade. No dia seguinte, foi procurar saber e encontrou uma área muito grande, cheia de destroços. Eram destroços de um metal muito leve, muito brilhoso, quase que um inox da vida. E depois descobriu-se que existia um segundo ponto de queda, que talvez o objeto teria resvalado e ido cair realmente em outro local. Isso é relativamente comum até os dias de hoje. Então, o fazendeiro chamou as autoridades policiais da cidade, saiu uma manchete no jornal local dizendo que tinha caído uma nave. Imediatamente, as equipes militares da base de White Sands, se eu não me engano, que era ali próximo, se mobilizaram para lá. O Estado-Maior das Forças Armadas da época tomou conta da situação e criaram um desmentido. E na época, reza a lenda que o fazendeiro foi recompensado para que ficasse totalmente calado. E alguns militares que foram os primeiros a chegar, o Major Gerson Marcel, que foi o primeiro a chegar, ia ver os destroços, ia ver tudo, foi praticamente obrigado a fazer um desmentido involuntariamente, onde ele alega que
era um balão meteorológico. Como era um balão meteorológico? Se a base que soltava os balões era a base justamente que o major pertencia, e eles tinham todo o conhecimento sobre os balões meteorológicos. Então ele jamais se equivocaria. Então esse é um dos pequenos detalhes. Ou seja, o detalhe mais importante, tudo isso só veio a público, só foi revelado 30 anos depois. Você imagina, Varginha aconteceu em 96. Nós estamos há quase 30 anos cavucando, remexendo, ruminando tudo o que aconteceu em Varginha. Algumas informações se modificaram, outras se confirmaram e outras se descartaram ao longo desses 30 anos. E Roswell foi totalmente o contrário. Roswell só veio a público, o público civil só tomou conhecimento de Roswell 30 anos após os fatos. Naquela época, uma dúzia de pessoas é que ficaram sabendo de tudo e tudo foi rapidamente abafado. Eu tenho um palpite que nessa época, com tudo isso que aconteceu, é que foram criados os protocolos de acobertamento. Acredito que o acobertamento talvez já tivesse começado antes, porque já tinham caído outros objetos antes de Roswell, mas acredito que os protocolos, ou seja, os procedimentos de como acobertar, de como calar a população, de como calar a imprensa, e todos esses protocolos de, vamos dizer assim, normatizar, criar normas para conduzir esses casos, eles começaram a nascer ou começaram a se formatar nessa época, com a ajuda de Roswell, com todos esses fatos. Então, e assim veio. E aí nós chegamos a Varginha. E aí tem pontos comuns, ou seja, qual é o ponto mais comum entre Roswell e Varginha? Os militares. Os militares estavam lá em Roswell, interviram imediatamente, da mesma forma que os militares estavam em Varginha. E interviram imediatamente. Talvez esses protocolos que eu mencionei, que estavam sendo criados, validados e formatados naquela época, vieram a ser utilizados aqui em Varginha. Claro, com todas as variáveis do Brasil. O Brasil é um país que todo rigor protocolar raramente se aplica, porque no Brasil o povo é diferente. O povo fala, o povo não tem medo, o povo espalha, a rádio corredor é forte, as informações ficam guardadas e depois elas vêm a público. A própria maneira de enxergar a vida do povo brasileiro é muito mais descontraída, é muito mais descomprometida dessa seriedade, desse rigor, né, que os militares provavelmente tentaram embutir nesses casos, para que esses casos ficassem ali hermeticamente fechados e não viessem a público. Então, é difícil falar das diferenças, aliás, já falei, mas é difícil falar das diferenças entre Roswell e Varginha, porque na realidade tem muito mais pontos comuns do que pontos incomuns. A principal diferença, eu diria, que é o fato de Roswell só ter sido revelado 30 anos depois, e Varginha não. Varginha foi imediatamente, foi em loco, foi ao vivo e a cores. Inclusive existe um racional seguinte: se aquelas meninas que, coitadas, tiveram a vida delas devassadas por conta disso, se aquelas meninas não tivessem vindo a público para dizer que viram o ET, talvez Varginha ia passar batido, nós jamais saberíamos de absolutamente nada que aconteceu lá. Por quê? Porque tem esse detalhe. Reza a lenda que existe desde aquela época uma força-tarefa de âmbito mundial que atua junto aos países do bloco dos aliados, ou seja, todos os aliados dos Estados Unidos estão embaixo desses protocolos, desses procedimentos, e, naturalmente, eles dão todas as condições para que essa força-tarefa, que é, entre aspas, ela é mundial, ela atua em qualquer país. Acredito que ele só não atue na Rússia, na China e alguns países do Oriente Médio, porque são inimigos históricos. Então, talvez, se cair uma nave na União Soviética, quem vai lá são os russos, os americanos não vão entrar lá. Talvez troquem informações, porque também não é assim, eles são parceiros em várias áreas comerciais, industriais e tudo mais. Então, quer dizer, inclusive é dito que existe um contrato que esses países do bloco dos aliados assinam, que tudo que vier do espaço que cair em território
de países aliados, os americanos têm toda a liberdade para entrar, recolher e levar embora. Mas isso por quê? Porque a nação que tem mais aparatos tecnológicos no espaço, tradicionalmente, sempre foram os americanos. Os russos também, mas os americanos principalmente, tradicionalmente, isso é histórico. Então, se cai alguma coisa do céu, entre aspas, não precisa ser da NASA, não precisa ser tecnologia americana. Caiu do céu, eles têm, ou seja, esse tipo de contrato, esse tipo, vamos dizer assim, de acordo, ele acaba mascarando as questões ufológicas quando existem quedas. Porque os americanos podem entrar aqui, fazer todo o procedimento, acobertar tudo, recolher e levar embora. Então, acredito que já está implícito todas as diferenças entre o caso Roswell e o caso Varginha. Por quê? Varginha, primeiro, território estrangeiro, eles tiveram que vir até aqui. Hoje sabe-se que a maioria das vezes que acontecem esses casos no Brasil, eles não vêm dos Estados Unidos, eles vêm da base de Alcântara, que hoje é uma base praticamente americana. Existem parcerias, existem acordos de colaboração que os americanos hoje tomam conta da base de Alcântara no Maranhão, que é a melhor posição para se lançar foguetes no espaço. Então, o que acontece? As diferenças principais estão na atuação da população. A população brasileira, particularmente de Varginha, colaborou extremamente para que o acobertamento não se desse em sua totalidade. Aconteceu o acobertamento. Hoje, 30 anos depois, praticamente, vai fazer 30 anos o caso Varginha, não se sabe nem 70% do que aconteceu. Ou seja, alguma eficiência houve em termos de acobertamento. Mas muita coisa acabou sendo revelada, porque Brasil é Brasil, né? O povo brasileiro é fantástico, não deixa passar nada. Então é o seguinte, fica aí esse prólogo, porque nós estamos falando e trazendo a informação de todos os casos clássicos brasileiros mais importantes para nós, justamente para que o povo tenha conhecimento, para quem gosta de ufologia, tenha conhecimento e não entre nessa falácia dessas correntes que hoje estão aparecendo, querendo desqualificar os casos clássicos da ufologia brasileira. Porque eu chamo de desqualificação, por quê? Porque se fosse bem fundamentado, até nós cederíamos, reconheceríamos e avaliaríamos essas fundamentações, mas não são fundamentações rasas, superficiais, completamente fora de propósito, são irrelevantes perante aos casos em si. A ufologia trabalha com o histórico, trabalha com o contexto, trabalha com os componentes dos casos e trabalha principalmente com os testemunhos. Esse negócio de querer desvalorizar os testemunhos, isso não cola. Testemunha é testemunha. Nós temos que valorizar. E trabalhamos com indícios. Tudo isso, se você juntar num contexto coerente, pode até se transformar em provas. Mas as provas realmente são muito mais difíceis, porque prova suscita algo definitivo, algo taxativo, totalmente objetivo, e no caso da ufologia, muito pouca coisa se pode atribuir uma objetividade absoluta. Então é isso. Muito obrigado, eu espero que gostem desse bate-papo, desse esclarecimento, mas a nossa intenção é continuar falando sério de ufologia, continuar esclarecendo, continuar trazendo boa informação sobre ufologia. Grande abraço para todos.